onde eu faço meu pós-doutoramento atualmente. Obrigado. Agradeço ao professor Nalim, como bom contratualista, ter ficado dentro do prazo acordado, e nem permitiu que eu fizesse a mesma brincadeira que fiz com o Daniel. O Daniel assumiu um risco, né? E passamos, então, na sequência, a exposição da doutora Joyce Williams, que é advogada nos Estados Unidos, chegou a servir a UNCITRAL na Coreia do Sul. Além disso, trabalhou como pesquisadora do Centro Interamericano de Livre Comércio, no Arizona, e atualmente ela presta consultoria, integra o board de Kazama Microgrants na Zâmbia. E a sua prática hoje é focada em direito do trabalho nos Estados Unidos e investidor com base no direito de imigração. So, Dr. Joyce, please make yourself comfortable with the microphone. Thank you. Good afternoon. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço pela atenção a vocês. O programa diz que o Dr. Penda deveria estar aqui, mas eu estou... infelizmente, ele não pôde se fazer presente, por isso eu vou tentar apresentar a palestra dele. Eu estou falando sobre o artigo 25 da CISC no contexto da responsabilidade social empresarial e a alocação do ônus da prova. Alguém disse certa vez que o emprego é aquilo que você faz quando alguém te diz o que fazer. Isso tem a ver com o conteúdo do artigo 35, que diz que se alguém te diz eu prefiro 100 pares de calçados pretos, espera receber apenas calçados pretos e não calçados de outra cor, e também não uma quantidade menor do que essa. E geralmente é fácil fazer essa determinação quando você tem um problema com a quantidade, com a descrição da mercadoria que você encomendou. A questão que às vezes não é percebida por muita gente, ou que se torna difícil de tratar, é a questão da qualidade. A responsabilidade social corporativa, para isso eu vou usar a iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas como exemplo. Nós vivemos numa era, ou pelo menos eu vivo num país, em que todo mundo quer se sentir bem a respeito dos artigos que compra. Todo mundo quer ser ecologicamente correto, não comprar produtos que façam mal aos animais, não comprar roupas produzidas em locais que usam trabalho infantil. Quando a iniciativa do Pacto Global da ONU entrou em vigor em 2013, um grande número de empresas espalhadas por 130 países se tornaram membros, aderiram a esse pacto. Foi usado o argumento que isso seria apenas uma coisa formal, mas também poderia ser algo diferente. Então agora a gente tem empresas que usam isso na publicidade, dizendo que cumprem o Pacto Global, que em certo sentido apenas diz que essas empresas vão cumprir a Declaração dos Direitos Humanos. E o pacto tem 4 princípios que podem ser subdivididos em 4 e que tratam de direitos humanos, mão de obra, ambiente e combate à corrupção. Então, se você tem uma empresa que se vê e se divulga como uma empresa que está de acordo com o Pacto Global, então se você encomenda produtos de uma empresa que esteja usando o trabalho infantil ou não esteja produzindo de uma forma ecologicamente compatível, então o que acontece? A gente pode dizer que existe uma violação porque você não recebeu o que pediu. E esta violação é intangível. Não é como encomendar 100 pares de sapatos pretos e receber 90 vermelhos e o resto deles
pretos, você pode facilmente fazer a distinção, você pode facilmente perceber o problema. Mas quando se trata de uma forma intangível, a questão é que é uma de boa vontade, porque há algumas empresas onde você paga mais pelo produto delas porque você acha que elas estão usando materiais de qualidade, estão usando materiais ecologicamente compatíveis para manter a sua produção. Mas depois você descobre que a empresa que afirma ser ecológica, na verdade, está comprando de uma outra empresa que não usa os mesmos critérios. Então, isso naturalmente causa perda de boa vontade aos olhos dos consumidores ou também prejudica a empresa aos olhos do consumidor. Então, quando isso acontece, começa o artigo 35 da CISG, trata a violação que ocorre em decorrência de termos aí uma desconformidade. Não porque os mercadorias tenham defeitos ou não correspondam à descrição, mas sim porque as mercadorias não estão de acordo com aquilo que o vendedor anuncia e divulga publicamente. No artigo 34 fala da indenização, e eu sei que amanhã alguém vai falar sobre compensação, e por isso não vou entediar vocês com esse assunto. Ouvindo duas palestras sobre isso, mas toda a essência da indenização significa devolver à pessoa o que ela teria se o contrato tivesse sido cumprido. Mas nesse caso, a pessoa não perdeu nada realmente, porque ela recebeu exatamente o que tinha encomendado. Mas então a questão e a minha reputação? Se os meus clientes descobrirem que eu estou comprando um produto que não está de acordo com os produtos que eu divulgo e vendo, o que vai acontecer? Ninguém mais vai me procurar, eu vou perder clientes. Mas você não pode quantificar isso em termos de essência. E quando isso acontece, você pode tentar avaliar a indenização com que o comprador se depara, mas aí você se defronta com os problemas da previsibilidade. Ou seja, se o vendedor estava ciente de que vender a você as mercadorias desconformes, que não estavam de acordo com o Pacto Global, causaria algum prejuízo a você. Então, com isso a gente volta à questão de se o comprador tivesse informado o vendedor de que ele era uma empresa que seguia as prescrições da iniciativa do Pacto Global. E você também pode usar o argumento de que nem todas as empresas concluíram realmente o processo de conformidade com o Pacto Global. Você tem empresas que iniciaram esse processo, mas não terminaram. Então, como é que você vai afirmar que você é uma empresa, um cliente ou uma empresa que cumpre as normas do Pacto Global? Na sequência dessa linha de pensamento, quando ocorre uma violação, e nessas circunstâncias, você não pode acusar o vendedor de que ele poderia ter predito ou previsto que não ter produzido exatamente as mercadorias de acordo com os padrões do Pacto Global, causaria um prejuízo para o comprador quando ele for revender essas mercadorias para os seus consumidores. A CISG se torna muito difícil medir ou mensurar as indenizações. Mas isso é um problema que está recebendo uma atenção crescente e, a uma certa altura, eu imagino que a convenção terá que ser reestruturada ou os tribunais arbitrais terão que lidar com essa questão e estabelecer algumas diretrizes que possam ser seguidas. Depois passamos para a questão da alocação
do ônus da prova. Under the CISG, there is Sob a CISG não existe um artigo específico que fale da alocação. A minha breve pesquisa indica que isso foi rejeitado porque a maioria dos redatores achava que isso deveria ficar por conta das leis estatais, porque parecia ser mais uma questão relativa ao procedimento do que à substância. Então, nesse sentido, não há uma disposição na CISG que lide com a questão do ônus da prova. Entretanto, existe um caso que do Supremo Tribunal alemão, há muitos casos da Alemanha hoje mencionados. Hoje, em 2012, houve um caso em que um comprador era um redistribuidor de leite em pó. E quando ele recebeu o leite em pó, ele se deu conta de que não era correspondia exatamente ao que ele esperava. Então, ele entrou com um processo sob o artigo 35 por mercadorias desconformes, e a tribunal decidiu que o ônus era do comprador de provar que as mercadorias não estavam conformes quando passaram ao seu controle. Este é um caso muito fácil, porque de alguma forma o vendedor aceitou uma parte da culpa de que o problema poderia ter sido originado na sua fábrica, onde tinha havido alguns problemas. Por causa disso, o tribunal alemão concluiu, neste caso, que o vendedor tem o ônus de indenizar o comprador pelo mau gosto que aquele leite em pó tinha. Mas, além disso, não existem outros problemas em outros tribunais arbitrais. Em muitos países estão lidando com a questão de como enfrentar a questão da desconformidade em termos de alocação do ônus da prova. Quem tem o ônus de provar que as mercadorias eram desconformes? Judiciantes, quando os tribunais lidam com essa questão, quando é uma questão que tem a ver com a qualidade, é aí onde reside o problema. Mas quando é uma questão de quantidade e descrição, geralmente é fácil examinar e resolver essa questão, porque a qualidade difere, acho eu, de país para país ou até de pessoa para pessoa. O que eu considero talvez algo de qualidade poderia não ser a mesma coisa que a outra pessoa. Então, países diferentes têm padrões diferentes em relação as agências governamentais regulam a qualidade dos bens. Então há diferenças na determinação. E como não há um único acordo a respeito do que é a qualidade, a questão se torna que sentir a CISG tentando ser, ou sendo a CISG um instrumento internacional. A pergunta se coloca se existe espaço para que a convenção crie algum tipo de consenso em torno de um acordo para enfrentar as questões da qualidade quando se está lidando com a questão da não conformidade, com o problema da não conformidade. Então, atualmente, sob a CISG, quando você tem a alocação do ônus da prova, em geral, os tribunais arbitrais ou os tribunais recorrem às leis nacionais das partes e tentam achar um terreno comum para tentar determinar quem vai assumir o ônus da prova, mas o tribunal também examina quem tem o controle das mercadorias e quem está alegando a existência de uma desconformidade. Então, tendo em vista a ausência de uma orientação clara dentro da convenção, como eu disse, é muito difícil, está fortemente baseada em casos e varia de caso para caso, e essa questão é decidida de caso para caso. Eu passo agora à conclusão desta apresentação, lembrando de duas coisas relacionadas com a entrada em vigor da CISG.
também se relaciona com algumas das lacunas que a CISC tem em termos de lidar com as mudanças na prática das transações comerciais internacionais e de como o Brasil também poderá contribuir para continuar a melhorar e aperfeiçoar a CISG. Para isso temos que ver, temos que lidar com a questão se existe a necessidade de criar um padrão abrangente de qualidade ou se deveria haver uma orientação clara a ser dada pelo Conselho Consultivo da CISG, orientação clara em termos da determinação do padrão para a alocação do ônus da prova e também na avaliação e na admissão de provas diferentes para provar quem tem o ônus da prova. Muito obrigado.